Voltamos a acompanhar o debate sobre o projeto Mãos Dadas do Governo do Estado e a audiência pública requerida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Cada vez que a gente conversa, essa lista aumenta. E vamos à realidade dos fatos. Primeiro, o aumento das matrículas no município vai impactar na estrutura das escolas, no número de profissionais e vai precarizar o trabalho na rede municipal. Levantamento feito pelo Diese, todos os municípios terão déficit. Ou seja, o município investe mais por aluno do que o Estado, por uma série de fatores que a gente pode ter uma audiência pública para falar sobre isso. Então, para o município manter a qualidade hoje ofertada, o que ele vai receber de recursos não será suficiente. Então, ele vai ter que aportar recursos do Tesouro Municipal para manter o que hoje ele oferta de qualidade na educação. O segundo ponto é a demissão. Os servidores designados serão sumariamente demitidos. Agora e quando os servidores efetivos voltarem, depois eles ficarem emprestados. E aqui, vamos voltar à realidade, né, gente? Ninguém pode garantir que o servidor efetivo fique no seu município, porque pode não ter vaga para esse servidor efetivo. Se nós estamos falando de um servidor efetivo que tem como nível superior, o nível superior que é o exigido para os anos iniciais, ele não terá a habilitação para os anos finais ou o ensino médio. Então, em várias superintendências, é dito que esses servidores terão um prazo para fazerem uma nova graduação. Essas coisas que não são colocadas aqui ao vivo, mas que são ditas lá na ponta. Então, os servidores efetivos, eles têm um impacto na sua vida e os servidores designados são sumariamente demitidos. E a adjunção dos servidores efetivos é só dos professores, porque os demais cargos administrativos da Secretaria não têm adjunção. Eles imediatamente são realocados, seja no município, seja fora dele, porque eles são realocados onde tem vaga. A possibilidade de comunidades escolares ficarem sem o atendimento no seu território. O exemplo do diretor de escola que participou aqui conosco, do Carlos Drummond, em Betim, só tem a escola dele na comunidade atendendo os anos iniciais. O Estado vai tirar os anos iniciais da escola que ele é diretor. As crianças ficam sem o atendimento naquela região, porque não tem uma escola municipal naquela região. E, portanto, o deslocamento, as condições, enfim, o impacto na vida dessa comunidade escolar, que deixa de ser comunidade, né? Porque passa a ser distribuída aí ao longo de onde tiver vaga. Afeta os profissionais das escolas, não há um documento garantindo o direito dos profissionais. Tem discurso, mas não tem um documento. O projeto de lei que está aqui na Assembleia não garante direitos. O PowerPoint da Secretaria não garante direitos. A gestão democrática, que é um princípio constitucional, foi rasgado, não é? Porque não tem nenhum processo democrático, comunidade escolar não é envolvida, pais, alunos, profissionais, não tem nenhum protagonismo na definição da sua vida, da vida da escola e do futuro, do seu futuro, né, de atendimento à educação. Repito, o cronograma do governo é que a comunidade será informada. Falta transparência. Não tem transparência. As pessoas querem saber qual é a proposta para o prefeito, não tem. Agora, recentemente, a Secretaria lançou um site, né, um hot site. Não tem uma informação do que está sendo ofertado para cada município. Eu acompanhei o município que foi ofertado 4 milhões. Aqui hoje foi dito que foi ofertado 4 milhões para outro município. Se são 4 milhões para todos os municípios, a conta nem vai fechar. Mas a gente não sabe o valor, não sabe qual é a contrapartida, não tem transparência no processo. É evidente que impacta na nomeação de concursos públicos, porque o Estado está diminuindo o número de profissionais, porque está diminuindo a prestação de serviços na educação básica. O Estado vai causar o déficit de mais de R$1 bilhão. O Diego já trouxe essa informação, não vou me deter nela. Todos os municípios assumem mais matrículas do que o aumento proporcional de recursos do Fundeb. E aqui vale uma questão importante. Eu acompanhei a apresentação do governo na Câmara Municipal de Ouro Preto. O governo tenta vincular aumento de recursos do Fundeb, recursos relacionados à alimentação escolar, recursos relacionados ao ICMS, como se fosse fruto do Mãos Dadas. Não é verdade. O aumento dos recursos do Fundeb vem
por uma nova legislação que nós conquistamos, apesar do governo Zema, que não se mobilizou, que não atuou para que o Fundeb fosse garantido na Constituição. Lamentavelmente, vergonhosamente, o governador Romeu Zema é um dos poucos governadores que não se manifestaram pela defesa do Fundeb permanente na Constituição, mas agora pega o recurso do Fundeb e tenta dizer que está vinculado ao mãos dadas, o que não é real. E compromete o atendimento da educação infantil nos municípios. Não está universalizado, o Estado vai ter que aportar recursos para as matrículas que ele está recebendo, não tem condições dele ampliar o atendimento, que em muitos municípios acontece em casa alugada, acontece não tem unidades municipais de educação infantil, você tem uma situação completamente precária e o Estado deveria dar a mão aos municípios para resolver essa situação e não é o que está acontecendo. Como é que nós vamos fazer para financiar a educação estadual? Os servidores serão cedidos, supondo que fiquem todos bonitinhos, todos aceitem essa disjunção, o Estado vai estar pagando. Ele vai estar pagando o salário deles, mas lembrando que vai ter, no caso do Fundeb, 1 bilhão e 320 milhões de reais a menos entrando no caixa do governo. Nós estamos falando de um governo que, nos últimos 2 anos, teve que incluir os aposentados no cálculo do percentual mínimo de 25% da educação, que essa decisão ela é proibida, o Tribunal de Contas não aceita, né, os manuais não podem, para poder atingir os 25%. Tá? Isso por quê? Porque não estava tendo condições de investir o valor que arrecadou na educação. Nós estamos falando do Estado que alega problemas de caixa para poder parcelar, que manteve, né, os salários parcelados, o 13º, tudo mais. Não resolveu esse problema. E sempre coloca o problema no caixa. E assim está falando que vai abrir mão de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, assim, esse vai ser o custo. Não só esse vai ser o custo, porque algumas questões que o Estado tem que responder para os seus servidores, né, porque, igual eu falei lá, os designados dessa escola, o que o Estado vai fazer com eles? A escola municipalizada que tem designado, para onde que ele vai? Ele vai ser demitido? Isso não está claro. Eu suponho que sim. Mas quem tem que responder isso não sou eu, isso é o governo do Estado. O que será feito dos designados? Vai ter demissão em massa deles? E no caso que eu já citei, os municípios que possuem apenas uma escola estadual, não pode ser só apenas conversar um por um, você tem que falar, olha, tem casos que serão individuais mesmo, mas tem que deixar um panorama para o pessoal se preparar, porque se a escola foi municipalizada, só tem uma escola no município, aonde que esse cara vai ser lotado? Provavelmente no município próximo, porque não vai ter outra escola estadual lá. Então, tem muitas perguntas que o governo do Estado tem que responder acerca desse projeto. Na nossa avaliação, o projeto Mãos Dadas, que o governo do Estado apresenta, ele, embora seja apresentado sob o pretexto de fortalecer a cooperação entre o Estado e os municípios, na prática, o que a gente avalia até aqui é que o que ele propõe mesmo, e o que ele implementa mesmo, né, na prática, é a municipalização de escolas estaduais, né? Nós avaliamos que essa municipalização ela é parte de uma política de ajuste fiscal que tem aí como objetivo reduzir a ação do Estado naquilo que a Constituição Federal diz que é obrigação do Estado e que tem a ver com a garantia dos direitos sociais, né? Direitos sociais tais como educação, saúde, moradia, e que, consequentemente, joga com vidas, né? Joga com empregos, joga com saúde emocional do servidor público, joga com o direito de aprender dos estudantes, né? Em especial dos estudantes pobres e das famílias trabalhadoras. E isso prejudica, na nossa compreensão, comunidades escolares inteiras. Nesse momento, nós já vimos, né, que o projeto está propondo se trata do atendimento do 1º ao 5º ano, né? Entretanto, nós do FEPENG avaliamos que é questão de tempo, né, para que seja todo o ensino fundamental. Porque o que a gente entende é que não se trata de uma ação pontual, né, mas sim de uma política deliberada, como eu já falei aqui. Vocês podem estar se perguntando, né,
Mas, professora, qual que é o problema, né? Uma vez que a própria Constituição Cidadã traz no seu texto que o município cuida da educação infantil e também do ensino fundamental, né? O ensino médio é que é a prioridade do governo estadual e que a União, por sua vez, aí deve ficar com a função, né, de coordenação aí, daquilo que tem a ver com a rede federal. Eu vou tentar aqui falar brevemente o que nós consideramos problema. É a falta de diálogo. Diálogo não é quando eu reúno as pessoas para dizer a elas o que eu vou fazer. É quando eu reúno as pessoas para que elas me digam, a partir de suas realidades, a partir de suas vivências, o que é necessário ser feito para que o direito constitucional à educação seja garantido.